E aí é justamente por isso que tem empresas com benefícios flexíveis e pacotes de benefícios diferentes para cada público. Vamos lá, tem empresas muito grandes que têm um enorme público operacional, que eu encaixo o exemplo que tu acabou de dar. Talvez seja um perfil que para eles é mais valorizado outros benefícios básicos. E também tem um enorme público administrativo onde valorizam mais outros benefícios, como, por exemplo, acesso ao nutricionista, terapia, grupos de yoga e assim por diante. Flexibilidade de horário. Isso, e é justamente por isso que tem empresas que adotam isso. Pacote de benefícios flexíveis ou diferentes para cada público, porque daí eles conseguem atender a necessidade e o interesse de ambos os públicos. Isso conversa com a pirâmide das necessidades de Maslow, com né? certeza, assim, ó, por mais que seja lá de 1943, ou seja, antigo, né? E a Mas gente muito atual ainda, né? exatamente, a gente fala assim no mundo de constante evolução, onde as coisas a cada 73 dias, né? Tem até uma pesquisa, agora eu não me recordo a fonte, mas uma pesquisa bem atual que fala que a cada 73 dias a gente está em mudança. As coisas mudam, vem uma nova informação, enfim, uma inovação a cada 73 dias. Então, a gente falar de algo que lá de 1943, a pirâmide de Maslow, diz, poxa, mas isso é antigo, né? Já tá aí quase 100 anos, né? Já tem 80 anos, né? Mas mesmo assim, ela continua sendo aplicável, como eu sempre falo, né? Nos treinamentos, nas palestras que eu ministro, até que revisitem ou descubram, construam um novo conceito em cima da pirâmide de Maslow, ela vai continuar sendo atual, né? Até o momento não foi reconstruída, então ela continua sendo atual e totalmente aplicável. É como eu sempre falo, por exemplo, do feedback. Você consegue encontrar a necessidade do feedback dentro da pirâmide de Maslow. Ela tem 5 hierarquias, a pirâmide de Maslow. Quando você chega na pirâmide, na hierarquia de segurança psicológica e na hierarquia de estima, que está um pouquinho mais acima, dentro dessas duas hierarquias da pirâmide, você consegue enxergar, por exemplo, a necessidade do feedback. Então, né, só dando um exemplo aqui, por isso que eu sempre digo, o feedback é uma necessidade básica humana e tu encontra ela dentro da pirâmide de Maslow. E esses outros exemplos que a gente está falando aqui também, de bem-estar, de qualidade de vida, respeito. Respeito também é outra coisa que está dentro da pirâmide de Maslow. Então, sim, ela por mais que tenha aí 80 anos, como a gente falou, mas ainda na prática, no dia a dia, e eu falo muito sobre Maslow, a pirâmide de Maslow, a gente consegue enxergar muitas coisas que a gente vive no dia a dia organizacional lá dentro. E se explica o porquê que é algo necessário. E, Miri, como é que o empresário ele consegue identificar quais são os sinais que a empresa, os funcionários, o ambiente vai mostrar para ele de que, preciso fazer ajuste na cultura da empresa? Frustração e discurso desalinhado. Discurso desalinhado é o que vai levar à frustração. E aí, de novo, eu vou bater muito nessa tecla. Discurso desalinhado de quem? Vou continuar, da gestão. Porque é que nem naqueles exemplos ali que eu falei antes, né? A gestão tem um discurso para A, mas uma conduta para B. E aí, o colaborador fica no meio sem saber o que faz. Eu faço A, que é o que eu tô ouvindo, que querem que eu faça, ou eu faço B, que é o que eu vou ser cobrada para fazer. Então, imagine você é o colaborador. Ele ouve que precisa fazer algo, porém ele é cobrado para fazer outra coisa diferente. Então, esse desalinhamento que leva à frustração. E, de novo, quando as coisas não são claras, porque as pessoas também criam expectativas, né? Então, você dá liberdade para a pessoa criar uma expectativa por falta de clareza, é óbvio que ela vai ficar frustrada e você vai perder a pessoa. Me veio até um exemplo aqui. Que eu acho que é mais nessa linha que você está falando. O empresário vende para os funcionários a ideia a cultura de que o atendimento ao cliente é a prioridade número 1, fazer o cliente se sentir abraçado, acolhido pela empresa. Mas quando é um funcionário que vai na casa do cliente ou que faz o atendimento, né, com o cliente presencial,
o empresário cobra dele, vamos, resultado mais rápido, mais rápido. Meu Deus, tu gastou meia hora conversando com esse cliente. É isso, né? É desalinhado, né? É ótimo Entre exemplo. entre o que eu digo, o que eu vendo a ideia do que a empresa valoriza e do que eu tô te cobrando, e as duas coisas elas meio que se contrapõem. Exatamente, inclusive nesse exemplo que você acabou de me dar, você me lembrou. Eu não me lembro se é do Walt Disney, eu não me lembro de quem é essa frase, mas é aquilo: trate os teus colaboradores como você gostaria que eles tratassem os teus clientes. Por justamente isso, é um reflexo. Se você trata mal os seus colaboradores, como é que tu acha que os teus colaboradores, vão tratar os clientes se eles não estão se sentindo bem tratados? É um reflexo. A gente não fala que a equipe é reflexo da liderança? Então é a mesma coisa. E como é que a gente lida com colaborador que sim tem um alto desempenho, mas ele não está conseguindo se encaixar na cultura da empresa? Aí assim, Porque é delicado, eu já passei por vários casos desse, onde tu tens funcionário que rende muito bem, mas em termos de cultura ele não se encaixa. aí é aquilo que eu falei antes. A cultura, querendo ou não, ela também afugenta as pessoas, né? E quando a gente fala assim, afugenta as pessoas, é tanto para aquele colaborador que tem um excelente desempenho, quanto para aquele que não tem. Não tá necessariamente ligado para quem vai afugentar só quem não tem um bom desempenho. Não, afugenta qualquer um, independente. Isso não tá ligado a desempenho, né? Então, assim, sim, a cultura, de novo, a cultura é fator de retenção. Então, assim, não adianta, ele tem um ótimo desempenho, mas se ele tá se sentindo um peixe fora da água, porque tá desalinhado com aquilo que ele acredita, a pessoa, ela dificilmente vai mudar os seus próprios valores para se adequar dentro de um ambiente organizacional. Dificilmente isso vai acontecer. E eu forçar a manter esse funcionário, isso pode ser um risco para a empresa, né? Com certeza, e assim, você não vai conseguir manter por muito tempo. Essa pessoa, ela não vai entregar o que ela poderia entregar. Pense que tem outros colaboradores com desempenho tão bom quanto esse, mas que... Tu sabe que eu vou dar um exemplo do que eu vi acontecer já. De um empresário que eu atendi. Ele tinha um funcionário que não sei se era todo início de semana ou todos os dias, chegava bêbado para trabalhar. Chegava bêbado e atrasado. Meia hora, uma hora atrasado todos os dias. Mas a hora que ele começava a trabalhar, até o final do turno, ele produzia 2 vezes mais do que qualquer outro funcionário dele. E é uma decisão difícil você fazer movimento para retirar alguém que não está encaixando na cultura, sendo que essa pessoa está te rendendo muito em produtividade, em qualidade, em termos da entrega, está vindo muito forte. Mas a cultura não encaixa, né? Valores não encaixa e são dois pesos aí na balança, né? De um lado, eu tenho uma produtividade muito boa, que eu não quero perder. Mas do outro, eu tenho toda uma equipe que está olhando eu ser permissivo com esse tipo de com esse tipo de atitude, de postura do funcionário. E aí, na mesma medida que eu tenho um produzindo muito bem, eu começo a estragar todos os outros. Exatamente. Aí que entra a questão dos comportamentos inegociáveis, né? Então, sempre tem que... De novo, né? A cultura, ela é um guia para decisão. Ele é um ótimo colaborador, produz muito bem. Mas o que é negociável para sua empresa? É um guia para decisão. Você não vai, se realmente... Aí é por isso que eu digo, ó, vem de novo, que nem tu falou no início. Os empresários que falam, a minha empresa tem uma cultura forte. Se realmente essa cultura é forte, ele não vai ter dúvidas na tomada de decisão que ele tem que fazer. Porque ele sabe qual é o comportamento inegociável. Se, para essa empresa, a questão, seguindo o exemplo que você deu, né? O vir trabalhar sóbrio é um comportamento inegociável para essa empresa, ele não vai ter dúvidas na tomada de decisão. Porque por mais que a pessoa tenha uma boa entrega, mas ele tem um guia, que é
os valores da empresa, a cultura da empresa. E na tua visão, como é que o processo de contratação ele pode ser mais assertivo para reforçar a cultura? Estou lá com o candidato, ele está no processo de seleção, contratação. Como que eu posso fazer esse processo para tentar evitar, inclusive, tentar evitar trazer uma maçã podre, já podre? Selecionar pelo comportamento. Que vamos lá, vamos pensar nas etapas do processo seletivo. No momento que a empresa analisou o currículo e já chamou para entrevista, pela própria análise curricular já viu que algumas competências técnicas, é claro que você precisa se aprofundar, mas que algumas competências técnicas, aquele profissional, ele se encaixa, porque senão você nem iria chamar para entrevista, correto? Já começa por aí. Então, você já fez uma primeira análise técnica. Quando chega na entrevista, geralmente as empresas continuam fazendo apenas a análise técnica, se aprofundando naquelas informações que estão no currículo. E a análise comportamental, ela acaba não sendo feita. E aí, então, se aprofundar na análise comportamental, entendendo justamente quais que são os teus valores. Será que esses valores dele tá alinhado com o da empresa? Consegue usar dicas ou exemplos práticos de como o empresário está acompanhando a gente vai conseguir aplicar isso dessa forma? Uma das perguntas é isso. Pergunte quais que são os teus valores? Quais que são os comportamentos que te incomoda? Qual é o ambiente de empresa que você se sente à vontade para trabalhar? São algumas perguntas que podem ser feitas. Além disso, também tem até, se quiser se aprofundar, pode fazer ainda uma análise DISC, onde tem lá, tem DISC, tem o mapa, tem o MBTI, tem vários outros que tu também consegue perceber alguma coisa de novo, do perfil comportamental dessa pessoa, né? Mas converse com ela sobre ambientes. O que mais te incomodava no ambiente organizacional da tua última empresa? O que é que mais te incomodava no teu último gestor? O que você mais gostava e valorizava no ambiente organizacional da tua última empresa? O que você mais gostava e valorizava no comportamento do teu último gestor? Então, são perguntas onde, quando a pessoa for falar, te responder, você já vai perceber que são comportamentos. O que eu mais gostava da última empresa era flexibilidade. Então, você já entende que é importante para aquela pessoa flexibilidade. Ou ao contrário, o que eu mais gostava era o comprometimento com o horário. Todo mundo chegava às 8, bem certinho, ninguém chegava atrasado. Então tu já entende porque aquela pessoa é importante aquilo. Então tu já vai entendendo o alinhamento dessa pessoa, dos valores dela com os valores da empresa. E aí vai estar mais aderente com a cultura. Só que a gente não investiga comportamento. A gente não investiga. A gente só olha o técnico. Quanto tempo tu ficou na última empresa? O que tu fazia na última empresa? Tu conhece o sistema tal? Tu mexe no Excel? Tu sabe o pacote Office? Qual resultado você trouxe para a empresa? Ainda quando evolui para esse tipo de pergunta de resultado, né? Mas muitas vezes nem para esse tipo de pergunta de resultado evolui. Agora realmente, que nem eu dei esses exemplos aqui, né? Dei ali uns 5, 6 perguntas de exemplo comportamental, é muito difícil evoluir. E aí que entra a questão do desalinhamento da cultura. Miri, quando a gente fala em porte de empresa maior, empresa menor, quais são aí qual delas tu acredita tem mais facilidade ou mais dificuldade para estar implantando cultura organizacional, para estar não só implantando, mas também corrigindo muitas vezes? É até uma dúvida minha, assim, vou até atrelar essa pergunta. Qual é o momento que o empresário tem que começar a se preocupar na construção da cultura? Por que eu estou te perguntando isso? Porque, a resposta que eu já imagino que você vai começar é desde o início. Mas, assim, vamos lá, o empresário está no início, ele está, no geral, atolado com tanta coisa, sabe, startando o negócio, que a maior parte vai olhar e vai dizer, não tive tempo, não tenho tempo de fazer isso aí agora. Então, quando você entende que qual é o limite? Então, não quando é o ponto ideal para eu começar a implantar, mas qual é o limite? Até aqui tu tem que estar começando a implantar.
Senão tu vai ter problema muito grande. O quanto antes. É realmente desde o início, mas não foi no início, o quanto antes. Porque senão, que nem tu falou, vai começar a ver os problemas e a gente sempre age apagando incêndio, né? Como um bombeiro, né? Ah, agora deu problema. Ah, então agora eu tenho que fazer aquilo porque eu já tô começando a ter problema. Então, o quanto antes, enquanto ainda de preferência não tem problema. Ou viu que já deu o primeiro problema, não deixa dar o segundo, o terceiro e o quarto. Já faz ali. Daria para eu falar que quanto antes eu começo a implantar a cultura, mais fácil vai ser de eu aplicar, de eu implantar Sim, ela? com certeza. E outra, né? No momento que você contrata, se você é um empresário que está contratando pessoas, de novo, já começa a contratar as pessoas, como a gente estava falando agora há pouco, dentro dessa cultura que você quer. Se você quer uma cultura de respeito, contrate pessoas onde você vê que elas sejam pessoas que tenham prática de respeito.